Hey pessoal, e aí, tudo beleza? Eu sou o Dan e sejam bem-vindos ao meu anime. A gente vai bater um papo e falar sobre o God, ver como pode ser sua luta com o Saitama e também vou apresentar pra vocês os poderes desse monstro incrível. Este pode ser o inimigo mais poderoso de One Punch Man e talvez aquele que possa até mesmo chegar perto de derrotar o Saitama, então eu conto com o apoio de todos vocês. Já deixa o seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Se você acha que já tá inscrito, confere aí embaixo pra ver se o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, esse cara, o God, talvez seja o monstro mais poderoso de todo o One Punch Man. Ele é descrito como aquele que possa ser o único a ocupar o nível de calamidade de Deus, e isso por nós fãs da obra após ver a primeira aparição desse ser na webcomic. Além disso, surgiram várias teorias também envolvendo o Saitama, como por exemplo ele ter recebido os poderes dessa criatura ou talvez quebrado o limitador para conseguir o impedir um dia. Talvez toda a força do Saitama que vence seu inimigo e sua força de ficar mais forte mesmo já atingindo o máximo, veja do seu desejo natural de cumprir o seu destino de impedir o God. Vamos ver as histórias onde essa criatura apareceu e ver quão poderoso ela é. A primeira citação do God veio graças ao Mendigo Imperador, um homem que se tornou um monstro de nível de calamidade dragão e é um dos mais poderosos desse ranking. O Mendigo Rei ou Mendigo Imperador se juntou à Associação de Monstros, mesmo assim ele não era uma criação da Gyorogoro, da Piscicles. Durante a invasão dos heróis à Associação de Monstros, primeiro ele acabou enfrentando o Zumbi Man e ele venceu aquele herói de rank S muito facilmente com várias explosões. O poder do Imperador foi tão forte que nem mesmo aquele herói conseguiu se regenerar a tempo. Só que algum tempinho depois disso, a Tatsumaki decidiu arrancar toda a sede da Associação de Monstros, destruindo a casa do Saitama e tudo que tava por ali. Mesmo assim, o Mendigo Rei conseguiu sair das ruínas, se juntando a vários monstros de nível executivos pra lutar contra a Tatsumaki. Ele então enfrentou a nossa querida heroína de rank S e atacou ela com tudo. Mesmo assim, pra surpresa dele, a Tatsumaki acabou não sofrendo nenhum dano. Então, no meio daquela luta, o Bang se junta ao combate, mas diferente da Tatsumaki, com uma simples mas poderosa explosão do Imperador, ele conseguiu incapacitar o herói. Só que mesmo assim, mesmo seu poder vencendo o Bang muito facilmente, ele não teve coragem de lutar diretamente contra o King. Afinal, ele hesitou graças ao grande renome desse herói. Mesmo assim, depois de um tempo, ele decide sozinho atacar o homem mais forte da Terra, o King. Mas é então que foi pego de surpresa pelo Zombie Man, que depois de um tempo se recuperou daquele ataque. É então nesse momento que as revelações começam a ser feitas pra gente, isso porque o Zombie Man fica muito confuso com aquele poder. Ele pergunta como aquele monstro conseguia ser tão forte assim. E então o Mendigo Imperador diz que estava muito surpreso também pelo fato do Zombie Man ter conseguido sobreviver. A imortalidade dele realmente era real, e por esse motivo, o rei decide contar a história de como ele obteve os seus poderes. Aquilo não veio da Associação de Monstros. Diferente de vários outros que estavam ali, ele recebeu seus poderes há apenas um mês atrás. Mendigo Rei havia perdido tudo e ele estava em uma grande desilusão. Ele não queria acreditar em mais nada, ele queria retornar à natureza e alcançar a verdadeira coexistência com a Mãe Terra. Nesse instante, ele acreditou que sua morte fosse motivo para fazer isso, mas não. Uma nova criatura havia surgido em sua frente. God apareceu para ele. Aquela criatura dizia que o Mendigo Imperador estava certo, humanos eram tolos, mas ele não precisava morrer por isso. Ele então diz: eu lhe darei poder e você sabe o que fazer com toda essa força. Em apenas um instante, no passar de um simples minuto, aquele homem que não tinha poder nenhum se tornou um monstro de calamidade de nível dragão. Ele recebeu esse poder de um ser divino, este também era um poder divino. Ele foi escolhido e em sua opinião pessoal tinha recebido o poder de acabar com toda a humanidade. Ele então volta e continua lutando. Acontece que enquanto aquela batalha incrível acontecia, em um momento ele conseguiu ser pego desprevenido. O Zumbi Man havia conseguido segurar de modo a impedir que ele usasse seus poderes divinos, e assim, ele continua perguntando sobre a origem do seu poder, sobre quem era esse tal de God. O Mendigo Imperador então sem saída começa a falar. Ele realmente questiona: você quer saber sobre ele? Mas antes de conseguir dizer qualquer coisa, ele escuta a palavra silêncio. Nesse momento então vemos God falando diretamente com o Mendigo Imperador. Ele estava dizendo: eu estou tirando isso de você. Aquele vilão fica completamente assustado, enquanto pra God aquilo não era nada, ele simplesmente estava andando por ali. Os dois agora estavam juntos em uma outra dimensão completamente paralela àquilo. God dizia estar removendo aquilo que deu ao Mendigo Imperador. Nesse instante a gente volta à realidade, e lá o Zombie Man vê o Mendigo Imperador completamente assustado. Aquele homem então começa a gritar e a gente escuta o que o God realmente o disse: eu vou tirar o seu poder e a sua vida. Eu estou tirando tudo de você. O vilão então começa a pegar fogo e se autodestruir enquanto dizia o nome de God. Essa criatura, essa nova entidade que apareceu em One Punch Man, foi capaz de dar muito poder a um homem normal. E não só isso, ele conseguiu, sem aparentemente estar presente naquele lugar, estar ali também. Como se fosse uma criatura completamente onipotente, ele retirou o poder do Mendigo Imperador e destruiu aquele homem. Ele arrancou a sua vida. Como
Como a gente conseguiu ver resumindo as duas histórias onde o God apareceu, essa nova entidade se mostra incrivelmente poderosa a ponto de dar poder para um homem normal. Ele transformou alguém que não tinha energia nenhuma em um ser de calamidade dragão, e isso é muito poderoso. Não só isso, como ele aparentemente consegue controlar não só esse poder, como toda a vida do usuário. Quando o mendigo imperador resolveu falar mais sobre o God, ele não só removeu os seus poderes, como também removeu a sua vida. Não só isso, como essa entidade parece ter também poderes de controle mental. God invadiu a mente do mendigo imperador e conseguiu se comunicar com ele muito facilmente. Ele também conseguiu mudar sua aparência como bem desejasse, a ponto do próprio mendigo não conseguiu reconhecer quando apareceu pela primeira vez. Isso já mostra que provavelmente os seus níveis de poderes estejam muito acima do nível dragão. Afinal, ele consegue transformar qualquer um nesse nível de desastre, o que faz acreditar que esse talvez seja a primeira e quem sabe a única criatura de nível Deus em One Punch Man. Todo o poder desse vilão nos faz acreditar que talvez ele seja o grande perigo da profecia. Alguém que realmente pudesse acabar com toda a Terra facilmente, alguém que seria um perigo pro próprio Saitama. E a palavra perigo é muito importante, afinal essa é a palavra da profecia. Pode ser então que o Saitama, que ultrapassou o seu limitador apenas com treinamento, o que não deveria ser possível, seja aquele destinado a vencer a criatura God, seja aquele que estava no terceiro olho de Piscicles. E é aí que a gente começa a teorizar como vai ser a luta desses dois. Eu acredito, vários outros fãs também, e inclusive também um fancomic, que o poder do God vá além da nossa dimensão. Ele possa ser alguém que ameace não só a existência da Terra, como de todo o universo. Então, ao começar aos poucos montar o seu exército na Terra, o seu exército invencível, afinal ele mata quem acaba sendo derrotado, ele encontra muitos seres poderosos aqui, o que o faz pessoalmente querer destruir esse planeta. Então, vários heróis, incluindo o próprio Saitama, talvez comecem a enfrentar essa criatura. E seja então que talvez a gente consiga ver pela primeira vez alguém no nível do Saitama. Como eu disse, existe a teoria de que ele está evoluindo para um dia enfrentar o God. Mesmo assim, isso vai ser uma surpresa gigante, afinal aquele monstro vai encontrar alguém que não vai ser fácil de destruir. Então o God não estará mais interessado de acabar simplesmente com a Terra, e sim com todo o universo, com tudo que está ali. Ele que antes queria acabar com o planeta com heróis que pudessem bater de frente com suas criações, agora estaria vidrado em acabar com o Saitama, aquele que poderia bater de frente com ele mesmo. Essa seria a situação perfeita pra gente conhecer a verdadeira origem dos poderes do Saitama e também os motivos pra tudo que ele passou durante a sua vida. O motivo dele querer ser um herói por hobby. Talvez exista até mesmo uma grande profecia aterrorizante de pessoas que nasceram pra salvar a todos. Afinal, o Saitama não é a primeira pessoa que se torna um herói por hobby pra tentar salvar todo mundo. Isso já havia acontecido também no passado, enquanto o Saitama ainda era uma criança com o Blast. Aquele herói se tornou herói também por hobby. Ele não sabia o motivo de querer salvar as pessoas, mas ele queria fazer isso. Ele queria dar a sua vida pra proteger todo mundo. Pode ser então que eles estão destinados desde o nascimento a acabar com o God. E por isso seus instintos são de salvar todo mundo, além de os dois também talvez estarem destinados a quebrarem os seus limitadores pra isso. Então a gente pode ver coisas como o God sendo o inimigo final, ou talvez o God ser aquele que está tentando quebrar o limitador de alguém pra criar uma criatura que possa bater de frente com ele. Afinal, o sonho do Saitama e do Boros era encontrar alguém que conseguisse lutar com ele de igual pra igual, e isso pode acontecer com o God também. O que vocês acham de tudo isso? Eu espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco mais sobre esse inimigo da webcomic. E aí, o que vocês acharam? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que vocês tenham curtido. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!